Estamos avaliando na nossa bola de cristal qual vai ser o tema do Enem 2024. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal da Autoria. Eu sou a Belão. E eu sou a Bela. E será que a gente consegue acertar o tema do Enem 2024? Antes de qualquer coisa, é importante que você se certifique de que você já está seguindo a gente aqui no nosso canal e também certificar de que você já ativou o sininho para não perder nenhum conteúdo importante sobre o Enem 2024. Mas antes de a gente adivinhar o tema do Enem 2024, a gente precisa te explicar algumas nuances desse desafio. Primeiro, a gente vai começar falando um pouquinho sobre eixos temáticos. Você sabe o que são os eixos temáticos? Vou explicar bem brevemente aqui. Eixo temático, gente, é o nome Nutella que se dá para assunto, tá? Então, quando eu falo sobre eixo temático, eu tô falando sobre o assunto daquela redação que tá ali. Por exemplo, a gente teve ali desafios para a formação educacional dos surdos no Brasil. O assunto maior era pessoas com deficiências, por exemplo. Então, a ideia aqui é a gente pensar sempre no eixo temático que está associado. E aí, esse eixo temático, esse assunto, aqui na autoria, a gente divide em 10 categorias, para facilitar o entendimento e também para, posteriormente, daqui a pouquinho a Belão vai falar sobre isso, a gente conseguir melhor selecionar repertórios por eixo temático, tá? Os 10 eixos temáticos aqui da autoria, vamos ver se eu vou lembrar de todos de cabeça, hein? A gente tem cidades e meio ambiente, a gente tem ciência e tecnologia, cultura, educação, economia, esportes, grupos sociais, mídia, política e saúde. Que isso, lembrei de todos, hein? Isso significa, então, que associar os repertórios a esses eixos temáticos vai ser muito importante para que você consiga ter um estudo mais sólido e consiga se preparar para qualquer, eu te juro, qualquer tema que venha cair no Enem. Estudar por eixo temático é muito bom, porque tira um fardo das suas costas, que é ter um argumento, um repertório para o tema que cair no Enem. A gente sabe que pode cair qualquer tema. E essa questão deixa muitos alunos inseguros, com medo, apavorados com o que pode cair. Bom, se a gente sabe que tem 10 eixos temáticos, o importante é a gente ter 10 argumentos, 10 repertórios. Porque se cair um tema de saúde, a gente já tem a nossa carta na manga ali para esse eixo temático. Se cair um tema de educação, tem outra carta na manga. Isso facilita porque a gente só precisa ter aí 10 repertórios, por exemplo, mais geralzãos para cada eixo. Bom, vamos pensar. Saúde, Bela. O que a gente pode colocar? Saúde tem um que a Belão adora. Quem que é, Belão? O Dr. Drauzio Varela. Ela chama, já não chama Drauzio Varela não, gente. Isso aí eu tenho prova. Se tiver algum aluno da autoria aqui assistindo esse vídeo, comenta aí. Eu estou aqui, só pra gente saber. Belão, gente, fala como é que é? Drauzio Valério. Gente, isso é preconceito contra sotaque mineiro, tá? Porque eu falo muito rápido. E aí os alunos inventaram isso que eu falo, Dr. Drauzio Varela, é Varela. Valério. Varela, para com isso. A gente tem também aqui economia, que é um eixo que muita gente tem medo de cair lá no Enem. E a gente pode usar, por exemplo, o artigo 170 da Constituição, que fala os princípios da ordem econômica brasileira. Pois é. Em meio ambiente, por exemplo, a gente poderia citar alguns documentários, como A Última Floresta, que vai falar um pouquinho ali sobre as questões do desmatamento, enfim, das invasões amazônicas. Então é interessante a gente analisar alguns repertórios que sirvam ali para poder comprovar a nossa linha argumentativa. E o eixo temático favorito do Enem, aquele que mais já caiu, é grupos sociais. E a gente pode usar o conceito de minorias sociais e um conceito da sociologia como repertório. Inclusive, no Enem do ano passado, no Enem 2023, era super válido, por exemplo, que o aluno utilizasse alguma questão envolvendo as mulheres serem de uma minoria social, conforme a sociologia. E a gente consegue ver, então, o poder, o potencial dos repertórios socioculturais. Por que a gente está falando sobre tudo isso aqui com vocês? Por um motivo muito claro e importante. O Enem coloca pra gente que colocar repertórios socioculturais durante a prova deve estar atrelado, né? Esse ato de colocar deve estar atrelado a, necessariamente, a um hipônimo, a um hiperônimo ou ao sinônimo dos termos principais desse tema. Isso significa, então, que a gente pode ter algum repertório, mas dentro do tema em si, então, se o tema é mulheres, eu posso falar sobre as mulheres de Belo Horizonte, a gente pode colocar algum repertório que seja sinônimo
monônimo a esse tema, então falar sobre algum repertório de mulheres, ou então algum repertório hiperônimo, associado então a um grupo maior. Igual a Belão acabou de comentar aqui, o repertório de grupos sociais para sociologia é um repertório por hiperônimo. Isso significa então que quando a gente consegue pensar em repertório sociocultural por eixo temático, independentemente do tema que venha cair, a gente consegue fazer essas associações para não ter que ficar gastando aí o HD da sua cabecinha decorando um repertório para cada tema diferente. Então já prepara a sua listinha, né? Pensa aí em argumentos, repertórios separados por esses 10 eixos temáticos. Exatamente. E aqui voltando um pouquinho, não sei se você tá lembrando, mas aqui o nosso tema de hoje, qual é o tema do Enem 2024? A resposta é, a gente não sabe, assim como ninguém sabe. Então não caia nessa de ficar seguindo blogueiro X, youtuber Y, que fica falando o tema vai ser esse. Por quê? O importante no final do dia não é você saber qual vai ser o tema em si, e sim o que você vai trazer independentemente do tema que vier a cair. Por isso a dica da Belão de preparar essa listinha é tão válida. E cuidado que o INEP ou o MEC não dá spoiler em suas redes sociais, viu? Tem gente que fica maratonando o Twitter, o Instagram desses órgãos, pensando que ali tem algum spoiler. Tadinho do estagiário, né, gente? Ele lá só fazendo o trabalho dele. Mas, queridos, é isso. Que bom que vocês estiveram aqui com a gente até agora. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa o like, não se esqueçam de seguir a gente e também de ativar o sininho para os próximos vídeos. Um beijo e até o próximo vídeo. Beijos! Tem um negocinho vermelho aqui. O que acontece se apertar ele? Aperta. Não. Aperta? Não. É um botão? Não, amiga. Desaperta.